Glória a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos o pastor Antônio trazendo uma mensagem maravilhosa para o nosso coração e nos enchemos verdadeiramente daquilo que Deus tem pleiteado para esses dias e tem sinalizado que é o que nós devemos caminhar e correr naquilo que Ele tem nos dado. Então, eu fiquei muito feliz porque são coisas que vêm colaborando para aquilo que Deus tem dito para essa igreja nesses dias. E terça-feira eu tive a alegria de poder ouvir o pastor Hermínio, né, falando do tempo que ele está conosco. Até agora ele fez uma síntese de todas as palavras proféticas que têm saído dessa plataforma. Aquilo me deu uma alegria muito grande, porque disse para mim que tem alguém que está atento, tem alguém que está ouvindo, amém? E eu espero que assim como ele, todos vocês estejam com isso bem aguçado no seu coração. Isso me diz que você está considerando, amém, aquilo que está sendo lhe dado. Isso não é bom, irmãos? Se você considera, é exatamente isso que você vai ter da parte de Deus, quando há uma consideração. Porque eu tenho ensinado aqui na igreja que a unção que fica é a unção que você considera, é a unção que você está dando atenção a ela. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo, e em todo o tempo Deus é bom, amém? Hoje pela manhã o pastor citou um texto, e eu gostaria de ter esse texto. Eu não anotei o texto, onde Paulo está fazendo uma exortação a Timóteo, 1:8 de Timóteo, 1 Timóteo, não é isso? Paulo está fazendo uma exortação a Timóteo, de que ele deve estar apercebido das coisas que estão acontecendo naquele tempo. Porque em cada tempo Deus falou para um momento, e esse momento que Deus está falando é o momento que nós devemos estar absorvendo as coisas que Deus está falando, amém? É esse texto mesmo, irmão? 1:18, 1:18, muito bem. Então eu queria que você abrisse em 1 Timóteo, eu tenho um outro texto para ler, mas eu preferi então buscar esse texto para nós lermos, amém? 1 Timóteo 1:18, se você pode abrir lá, você vai me ajudar nisso. 1 Timóteo 1:18. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Muito bem. Está escrito assim: este é o dever que te encarrego, ó Timóteo, que segundo as profecias de que foste antecipadamente objeto, combate o bom combate firmado nelas. Combate o bom combate firmado nelas. Eu tenho uma outra tradução que diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Então nós temos ouvido da parte de Deus palavras que têm chegado para nós nessa plataforma, e na terça-feira eu me alegrei por isso, porque eu vi o irmão trazendo tudo aquilo novamente, e sabe, são coisas que nós vamos passando e vamos esquecendo. Por exemplo, a década da grande colheita está se findando, mas a gente não vê muitas pessoas falando mais sobre aquilo. É como se fosse apenas para aquele momento, mas aquilo está se findando agora, nesse ano de 2017. Exatamente quando? Em setembro de 2017, quando eu falei aqui na segunda administração minha que vim dos Estados Unidos, que nós em setembro teríamos 9 meses, e teríamos ainda outubro, novembro e dezembro, que seriam mais 3 meses, e que 9 meses é um tempo de gestação, de acontecerem coisas, não é? E eu sei que esse é um tempo que nós ficamos desapercebidos por coisas que estão acontecendo ao nosso redor e no mundo.
Nós começamos a ouvir notícias, ouvir uma coisa, ouvir outra, as coisas que competem a nós no nosso dia a dia, o que nós gostamos e o que nós queremos, e nada disso é ilícito, porém, essas coisas também, quando nós adentramos a elas somente, nós vamos perdendo o que Deus está fazendo de melhor. E porque vamos perdendo, é como se nada estivesse acontecendo. Eu gostei de um exemplo que o pastor Antônio deu hoje pela manhã, que na convivência com os filhos, você não vê o crescimento deles. As pessoas de fora dizem, mas está crescendo, e você diz, nem acho, e é, não é? Porque você não percebe, porque você convive. Agora, pessoas que estão fora, elas vão vendo esse crescimento. Então, muitas vezes, nós pensamos que não está acontecendo um crescimento na igreja local, não está acontecendo um crescimento na vida das pessoas, porque nós estamos aqui convivendo. Mas o que é que acontece com as pessoas que chegam de fora? É isso que as pessoas que chegam de fora dizem para mim, pastor, eu estou vislumbrado com essa igreja. Agora eu não sei se os de casa estão dizendo assim, eu estou entediado com essa igreja. Por quê? Porque nós estamos deixando de colocar em evidência tudo aquilo que nós temos ouvido. E nós vamos esquecendo. Então, todo dia parece que é preciso uma palavra nova. Porque nós vamos esquecendo. E sabe, irmãos, não tem que ser assim. Nós temos que ficar lembrando. Eu gosto muito da performance do irmão Carlos. Ele acabou de chegar da China e fez uma viagem longa, está com os pés bem inchados. A esposa dele proibiu terminantemente dele estar aqui hoje à noite. Ela fez bem, porque ele está cansado. Mas o irmão Carlos é uma daquelas pessoas que não me deixa quieto. Ele sempre está me inquietando. Então ele diz assim, pastor, hoje faz um ano que o senhor disse essa palavra. Aí amanhã, pastor, hoje faz um ano que o senhor pregou isso. Depois de amanhã, pastor, hoje faz um ano. Está sempre me lembrando das coisas que eu ministrei. E olha que eu não costumo esquecer, mas é sempre bom ter alguém que lembra. A minha pergunta nessa noite é, você tem lembrado das coisas que Deus tem falado nesse tempo que você está aqui? Você já esqueceu que a plataforma tem 40 metros? Há tantas coisas que nós já esquecemos que Deus tem falado, e nós vamos perdendo, porque essas coisas que Deus tem falado, é para a gente ficar trabalhando no nosso coração, né? Há um tempo atrás eu falei que bondade e misericórdia estão nos seguindo todos os dias, e você deve falar sempre isso. Quantas pessoas estão falando isso hoje? Não é verdade? Bondade e misericórdia estão me seguindo todos os dias. Irmãos, eu continuo dizendo isso todos os dias. E você vai ver minha vida avançando, e aqueles que têm lembrado as palavras proféticas e têm falado, a vida deles vai avançando, mas outros estão falando na crise, os problemas que aconteceram, e o Moro, e o Mora, e o isso, e aquilo outro. É tanta coisa que você coloca no seu coração e na sua mente, que você vai esquecendo daquilo que Deus tem trazido, que nós temos vaticinado, falado, para que a gente possa crescer. Não foi diferente com Timóteo. Paulo disse, este é o dever de quem te encarrega, ó Timóteo. Ou seja, não fica se envolvendo com novidades do tempo presente, mas olha, você foi objeto de profecias antecipadas. Ou seja, quando Timóteo era menino, ainda criança na fé, foram colocadas profecias sobre ele para o futuro. Ele foi objeto de profecias antecipadas, de coisas que iriam acontecer, e talvez ele estivesse esquecendo dessas coisas. E aí Paulo diz, eu te encarrego desse dever, de que segundo as profecias das quais foram antecipadas, combate firmado nelas. Ou seja, lembra todos os dias das palavras que foram ditas. Por isso que eu digo a vocês que é muito bom vir para o culto com um caderno e anotar, 24 de setembro de 2017, hoje foi pregado isso, o tema da mensagem foi isso, e você vai anotando isso, e amanhã você está olhando isso, depois de amanhã você está olhando isso, e você está sempre olhando isso. É o que o irmão Carlos faz. Certamente foi o que o irmão pastor Hermínio fez. Ele anotou, e por isso ele pôde discorrer, porque eu não acredito que ele teve que pedir a Tadeu todas as fitas de cassete, e aí vem os CDs, todos os CDs, e aí vem os DVDs, todos os DVDs, para ele fazer aquela junção para terça-feira. Isso ele vai guardando no coração e vai anotando. Então, irmão, não esquece as coisas que Deus tem falado.
não esquece as coisas que Deus tem falado. Ele disse: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas você tem que ouvir. A Bíblia já diz: vê depois como ouvis. Amém? E hoje à noite eu quero falar com vocês sobre a fé em ebulição. Diga: fé em ebulição. O que é uma fé em ebulição? Diga para o seu vizinho: é uma fé fervendo a 100 graus. Porque 100 graus é o momento de ebulição. 50 graus está quente, mas não está fervendo. Concorda comigo? Exatamente isso. Então nós precisamos ter a nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. A Bíblia não diz que o justo viverá do seu salário. A Bíblia não diz que o justo viverá de promoções. Tudo isso é bom. A Bíblia não diz que o justo viverá do governo. A Bíblia diz que o justo viverá da sua fé. Sabe por que da fé? Como o pastor Antônio disse hoje pela manhã, quando todos os recursos naturais se acabarem, os recursos sobrenaturais estão ali por causa da fé. Então vale a pena nós trabalharmos a nossa fé, para que nós possamos estar seguros. Essa é a maior segurança que você pode ter, é quando você está trabalhando a sua fé. Então Paulo disse: olha, Timóteo, não te esquece, você foi objeto antecipado de profecias. Agora eu pergunto, nessa noite, para nós começarmos, qual é a palavra que você recebeu da parte de Deus que está de pé dentro de você? Porque você pode ter recebido muitas palavras e elas estarem nos arquivos, nas prateleiras. Agora eu pergunto, qual é a palavra que está em pé dentro de você? Essa é a palavra que vai fazer diferença na sua vida. É a palavra que está em pé dentro de você. É a palavra que você tem trabalhado ela no seu coração dia após dia, dia após dia, dia após dia. Sabe, algumas coisas que eu recebi lá no passado, eu estou vendo agora Deus completando essas coisas. Quando eu estava naquela manhã de 2006, orando na sala do meu apartamento, como faço todos os dias, e aquele homem de quase 3 metros de altura entrou na minha sala, abrindo a porta, como se eu tivesse deixado a porta aberta. A portaria do edifício não nos notificou que alguém estava subindo. Isso não pode acontecer, a não ser que alguém pule os muros e as câmeras vão pegar, e aí a segurança entra em ação. E aquele homem entra e ele me dá um texto bíblico, e ele diz: você deve ler esse texto pelo menos 10 vezes por dia e falar 10 vezes por dia. O Senhor vos aumentará bênçãos mais e mais a vós e aos vossos filhos. E você conhece a minha história, você que está aqui hoje pela primeira vez, ou 3 vezes, 4 vezes, você não conhece essa história. Nós desejávamos ter uma filha, e essa filha não podia vir, porque assim que minha esposa ficou grávida de Ravi, aquele que estava cantando aqui, eu fiquei estéril por uma enfermidade chamada orquite. Se tiver algum médico aqui sabe o que significa. É uma inflamação no epidídimo, e você fica sem gerar filhos. E foi uma crise tremenda, ao ponto de haver tanta temperatura no epidídimo que os fios se colaram e não passava mais nada. E não somente isso, não havia mais espermatozoide em nenhuma parte do meu corpo. E aquele homem entra e diz: você deve falar isso pelo menos 10 vezes, e você deve pregar isso. E de 2006 a 2008 eu não tive outra palavra a não ser aquela. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu vou dizer isso para vocês. Eu tenho ensinado à igreja que Deus trabalha por tempos, etapas e estações. É por isso que eu digo que você não pode estar num lugar e no outro, Sabe por quê? Porque você vai ouvir a estação daquilo que está acontecendo lá, mas a estação do que está acontecendo aqui, aonde lá, é outra coisa. Deus tem nos dado uma estação onde nós temos falado sobre passos largos, e eu não sei quantos já voltaram a andar em câmera lenta.
Mas a estação que Deus nos deu foi por um tempo passos largos. Agora Deus está nos dando nessa estação uma palavra dizendo: chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Sabe, isso deve estar nos seus lábios dia e noite, noite e dia. Chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. E foi o que eu fiz durante 2 anos. Aquela palavra não saía da minha boca, era o que eu pregava onde eu era chamado para pregar. E eu comecei a ver curas, eu comecei a ver mulheres engravidando porque nós orávamos. Eu comecei a ver naqueles 2 anos que crianças nasceram. Mas na minha casa não tinha filho ainda, só o meu filho Ravi. E o que nós queríamos não chegou. Mas eu continuei lá, insistindo. Perseverança deve ter ação completa. Até que em 2008, eu estava no púlpito, no primeiro culto do ano, que é um culto profético que nós temos aqui, e lá Deus me deu uma palavra no meio da mensagem: aumenta o berçário. Eu não sei se você conseguiu ver na outra igreja que nós tínhamos, o berçário acho que cabe 8 bebês, de tão pequeno que era. E naquele culto o Senhor disse: aumenta o berçário. E naquele ano engravidaram 10 mulheres, inclusive a minha. Não que ela não pudesse ter filho, eu não tinha nada para ter filhos. E o primeiro exame que eu fiz, o médico disse: não tem nada. Naquele ano de 2008. O segundo exame ele disse: olha, apareceu 5 espermatozoides, não sei como, mas é pouco. Mas no terceiro exame ele disse: tem milhões. Você entende? Você lembra, Lília, que você engravidou naquele ano de 2008, sobre a palavra profética? Vocês conhecem Lília? Fique de pé. Primeira vez que eu estou lhe vendo. Olhe para trás para as pessoas lhe verem, por favor. Essa é a moça que faz ali o Verbo São Paulo, amém? Pode sentar. Seu marido está aí? Fique de pé, marido. Olha para lá, não faça ficar vermelho, que é isso? Meu Deus do céu. Aleluia. Eu sei que outras pessoas, não sei se estão todas aqui de 2008, mas nós temos uma leva de 10 crianças daquele ano. Aleluia. Diga: Deus é bom. Sabe, Deus trabalha por estações e você tem que estar ligado nela. Eu estive por uma estação na casa dessa irmã aqui. Eu estive por uma estação na casa dessa irmã. E Deus disse a ela: presta atenção no que Ele fala, porque Ele fala como eu. Foi isso mesmo. E nós estávamos falando sobre você engravidar. E Deus disse para você: será Gemima. Lembra disso? Está vendo? Eu tenho 63 anos, vou completar 64, eu não esqueço das coisas. Essa é uma marca da unção profética, é não esquecer os tempos, as épocas e as estações. E hoje você tem gêmeos, não? Por favor, fique de pé os gêmeos. Pode sentar. Você precisa crer nas estações que Deus está dando e naquilo que Deus está falando naquela estação, para que você possa usufruir disso. Eu posso pregar 200 anos aqui, ficar velhinho de barba branca. Se você não acredita naquilo que eu estou dizendo, aquilo não vai fazer efeito na sua vida. Então Deus está nos dando uma estação onde Ele diz que todas as profecias serão cumpridas. Aí eu pergunto: qual é a palavra que você tem dentro de você que foi lhe dada? Essa palavra está de pé ou você deixou ela dormir? Se ela estiver de pé, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: se ela estiver de pé, Deus vai falar com essa palavra. Amém. Se ela estiver de pé, Deus vai falar com essa palavra. E vai acontecer. Agora pode ser que não aconteça no tempo que você deseja. Eu não sei o que é que Deus precisa tratar com você. Eu não sei quais são as arestas que precisam ser tratadas ou removidas. Eu só sei de uma coisa: vai acontecer. Essa convicção eu tenho. Amém? Então quando aquele homem falou aquilo comigo e saiu, e eu fui na porta e a porta estava fechada, eu sabia que era uma visitação. E eu estava dizendo para uma pessoa hoje que visitação de Deus é sempre chegar com socorro para que alguma coisa aconteça. Eu fiquei eufórico com aquilo e durante 2 anos a minha fé, ela fervia. E todas as pessoas que nós impusemos as mãos, as mulheres engravidaram. Vieram pessoas de fora, de Brasília, para a consulta espiritual. Misericórdia.
Eu dizia, não é uma consulta, é apenas uma unção que Deus tem me dado, e eu vou impor as mãos sobre você e vou passar isso para você, porque a Bíblia diz que nós devemos repartir aquilo que nós recebemos. E uma daquelas pessoas disse assim, mas eu desejo ter gêmeos, então seja conforme a sua palavra. E foi gêmeos. Esses gêmeos estão em Brasília, são 2 meninas. Olha, irmãos, são estações que Deus está falando coisas, mas nós estamos assim como desapercebidos. Deus te fala algo hoje, e você vai segunda-feira para casa, e você ouve uma notícia, e você ouve outra notícia, e você já começa a comentar aquelas notícias e não aquilo que você ouviu da parte de Deus. Timóteo, se concentre naquilo que Deus tem falado a você, rapaz, nas profecias que foram dadas a você. A Bíblia diz que se você for obediente no ouvir, as coisas irão acontecer. Eu sei, rapaz, eu não esqueço as coisas não, eu não esqueço. Há 2 semanas atrás, eu fui lá atrás, vocês estavam lá atrás, e eu disse a vocês 2, que está chegando um tempo, que vocês não vão mais atrás dos clientes, os clientes vêm atrás de você. Eu tenho convicção disso. Eu não estou nem preocupado se vocês acreditam ou não, eu tenho convicção. Se vocês acreditarem, vocês vão ver. Eu sei que vocês acreditam. Aleluia. Diga, Deus é bom. Bem, deixa eu pregar, senão eu não prego, fico falando e não prego. Deixa eu trazer para você a palavra que Deus quer que eu traga para você hoje. Então, veja bem, se você for obediente, se você ouvir bem aquilo que Deus tem falado para você, eu te digo, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar, as coisas vão mudar. Eu disse aqui há umas 4 semanas atrás, um exemplo do irmão Hagel. Eu quero trazer esse exemplo novamente para vocês. O irmão Hagel estava numa função que não era a função dele. Ele estava pastoreando uma igreja, e ele pastoreou essa igreja por 12 anos, mas ele não era pastor, mas ele estava pastoreando. Irmãos, não tem coisa pior do que você estar fazendo aquilo que não é para você fazer. Você está simplesmente fazendo coisas de homem, não fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Você precisa encontrar em Deus aquilo que é para você fazer. Essa semana eu estava com a Ademar ali, encontrando coisas que éramos para nós fazermos. Nós penduramos o lustre que vamos botar ali fora, e fomos botando pedra por pedra. Aquilo era o que nós deveríamos fazer. Fiquei feliz da vida, montamos, está lindo o lustre. Aliás, Joelma, depois passa no gabinete para você ver, ele está pendurado lá, para a gente colocar ali. Uma simples coisa, mas você descobre que aquilo que Deus quer que você faça naquele momento, é aquilo que você tem que fazer. Sabe, quando você honra a Deus no mínimo, que Deus está te chamando, Ele vai te colocar no muito. Se Deus te chamar um dia para você me ajudar a arrumar essas cadeiras, varrer isso aqui ou aspirar, se você vier, você vai ser honrado por Ele naquilo que você está precisando. Sabe que não me diminui em nada eu estar aqui com a Ademar e limpando os banheiros com ele, varrendo as folhas lá fora? Em nada. Aleluia. Porque o pastor cuida da casa do Senhor. Amém, irmãos? Então, fica atento para as coisas que Deus está te dando nesse tempo, para que você possa fazer. Pode ser que não seja aquilo que você quer, mas pode ser que seja aquilo que Ele quer. E aí você fazendo o que Ele quer, Ele vai te dar aquilo que você quer. É só uma questão de obediência. Diga, Deus é bom. Bem, então lá como pastor ele tinha uma certa segurança. Mas Deus estava falando com ele, filho, não é isso que eu tenho para você, não é isso que eu tenho para você. E ele terminou entrando naquilo que Deus tinha para a vida dele, que era a unção profética, ensinar a palavra. É claro que quando ele começou, aquilo não trouxe para ele a segurança que ele pensava que traria como pastor de uma igreja. E esse é o grande problema de pessoas que não querem entrar na unção profética que tem, não querem entrar na unção de ensino, não querem entrar na unção do evangelista, ou na apostólica. Por quê? Porque essas outras unções eles pensam que não trazem segurança nenhuma. Isso é um engano. Um mestre pode viver tão bem quanto um apóstolo, que pode viver tão bem quanto um pastor, que pode viver tão bem como um mestre ou como um evangelista.
Depende de como você está trabalhando isso que Deus lhe deu, um coração correto nisso, porque Deus não vê como o homem vê. Irmão, se Deus visse como o homem vê, eu não estaria aqui com 1,61 m diante de vocês. Aqui teria um homem com 1,87 m, para você dizer: ó, meu pastor. Não, eu já estive numa igreja de 1.500 pessoas, onde era pastor, 1.500 pessoas, onde curas aconteciam, e uma pessoa da direção disse: olha, eu gostaria tanto que você continuasse como nosso pastor, mas o seu tamanho. Eu já ouvi isso, irmãos. Só que eu estou aqui. Amém? Eu continuo aqui. E eu sei que isso faz mais de 25 anos. Mas eu estou aqui com vocês. E ele entrou naquela função e ele disse assim: Senhor, eu não estou entendendo bem porque as coisas não estão andando como deveriam andar. Os meus filhos não estão sendo supridos como deveriam. A minha esposa não está sendo suprida como deveria. A minha, como chama aquele lugar que bota comida lá? A minha despensa não tem tanta coisa. O que está acontecendo? E o Senhor disse para ele: você é um bom pregador de fé, mas é um mau praticador de fé. Há muitas pessoas que dizem: não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas sabe de uma coisa? Fé precisa ser praticada. E fé não é para ser praticada somente quando tudo está bem, quando sua conta está no mais verde possível. É quando ela está no vermelho, é quando você não tem suficiência ampla para muitas coisas. É nesse momento que você vai praticar sua fé. É nesse momento que você vai exercer fé. É nesse momento que você vai intensificar suas orações. É nesse momento que você deve buscar mais a Deus, que você deve orar, que você deve orar, que você deve orar. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu creio numa palavra que a Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á. Que história é essa que não vou ter emprego porque eu tenho 60 anos? Não! Eu não acredito nisso. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á. O que está faltando é você bater, bater, bater. Agora você acorda 8 horas, todo mundo já está trabalhando, e você vai chegar em que empresa 9? Não. Você tem que bater. Você tem que procurar. Quem procura, acha. Quem pede, recebe. Irmãos, eu creio nessa palavra. Eu vou te dizer uma coisa: o que não falta é porta. Agora o que está faltando é mãos para bater. Batei e abrir-se-vos-á. Buscais e achareis. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: se eu não tivesse consciência e convicção do chamado que eu tenho para estar à frente de um povo, não sei por quanto tempo, eu te digo uma coisa: eu ia ficar rico em 1 ano, vendendo cocada. Você não sabe o lucro que dá cocada. Se vocês soubessem, todos vocês iam vender cocada. Uau! Bem, pastor, mas vender cocada, eu vou descer do nível. Qual é o nível que você está? Desempregado? Desempregado. Uau! Qualquer dia desse eu vou fazer uma cocada boa. Eu quero saber essa alegria no preço que eu vou cobrar. Eu quero saber essa alegria na hora que eu for dizer o preço dessa cocada. Aleluia. Bem, mas se você comer uma, você quer comer 10. Não sou responsável pelos pesos que vão acontecer. Aleluia. Então ele disse: Senhor, o que está acontecendo? Você mudou a rota das coisas e eu obedeci, e agora? O Senhor disse: rapaz, você está pregando muito bem fé, mas você está praticando pouca fé. Fé é uma prática.
E se você não pratica fé, eu vou te dizer, as coisas não vão funcionar. Por isso que eu estou querendo ensinar para você essa noite que fé tem que estar em ebulição. Sabe, fé vem pelo ouvir. Fé vem pelo ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. Quanto mais você ouve sobre fé, quanto mais você ouve sobre fé. Eu vi um pregador dizendo que ele teve por 10 anos junto de um homem de Deus, e ele ouvia sempre as mensagens daquele homem de Deus, mas um dia ele começou a ouvir algumas coisas diferentes que começaram a mexer com ele, e ele foi pegar todas aquelas fitas cassetes daqueles 10 anos, e ele disse, meu Deus, eu nunca estive nesse culto, eu não ouvi isso. Sabe que tem um tempo que seu ouvido não ouve mesmo? É preciso aguçar o espírito e o ouvido espiritual para ouvir o que Deus está falando. Se Deus está dizendo que chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem, é isso que você tem que colocar em prática, todos os dias. Olha para o teu marido assim que levantar, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Aleluia, amém. Olha para a esposa e diz, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Oh, glória a Deus, vocês vão deitar, vão ter aquele momento delicioso, marido e mulher. Antes começa a dizer, ó, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Então vamos lá, porque vai ter bebê por aí. Aleluia! Oh, glória! Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então, eu vou te dizer uma coisa, sabe a quem Deus estava conversando esse assunto? Com um homem que é chamado pai da fé, na geração nova, o irmão Reagan. E Deus estava dizendo, você sabe muito sobre fé, tem muito conhecimento sobre fé, mas cadê a prática da fé? Aleluia. Então precisamos aprender a praticar fé. Diga, eu vou praticar fé. Porque eu vou te dizer uma coisa, o mesmo tipo de fé que você teve para levantar a mão e dizer, pronto, eu vou dar um exemplo aqui com uma irmã que se converteu há 3 semanas, eu acho. Ela se converteu há 3 semanas, na outra semana foi batizada com o Espírito Santo, já está se preparando para ser batizada. Tem algumas pessoas que é assim, o processo é muito rápido. A mesma fé que você teve para ir ali na frente e dizer, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, essa mesma fé é capaz de lhe curar, é capaz de abençoar suas finanças, é capaz de lhe fazer próspera. Eu não sei se você tem namorado, marido, se não tiver, também não precisa me dizer, mas eu espero que você agora tenha cuidado, tem que ser um homem de Deus. Quando eu digo homem de Deus, não é crente, todo crente, porque nem todo crente é homem de Deus, infelizmente deveria ser. Todo crente deveria ser um homem de Deus, mas tem crente que não é, infelizmente. Mas um homem de Deus, que possa te ajudar a levar a todas as profecias se cumprirem na tua vida. E olha que você não tem tantas promessas, foi um dia desse, você está ouvindo poucas coisas, mas já tem alguma coisa aí. Então já pode começar. Aquela mesma fé que você teve, olha, já chora quando escuta. Isso é maravilhoso. Aquela mesma fé simples, de ir ali na frente e dizer, Jesus, eu te recebo, é a fé que vai fazer você uma gigante espiritual, que vai trazer todas as... Dê um lenço para ela. Todas as coisas que você precisa. Olha, você está sendo filmada chorando ali. Aleluia. Não, mas é bom chorar, vá regando tudo com lágrimas, não tem problema. Aleluia. Sabe, tem pessoas que precisariam estar chorando assim como você hoje, mas elas estão no deserto de lágrimas. Elas não têm mais lágrimas. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Amém? Então a sua fé precisa estar em ebulição. Diga, minha fé precisa estar em ebulição. Porque a mesma fé simples que eu recebi para a salvação é a fé que vai fazer vir todas as coisas que eu preciso. Lá na minha casa, minha mãe tinha uma chaleira. Quem sabe o que é chaleira aqui? Quem sabe o que é chaleira, levanta a mão. Todos sabem? Meu Deus, eu pensei que isso era lá no Nordeste. Irmãos, aquela chaleira tinha uma válvula de lado, e ela botava água e já deixava o café aqui pronto, e quando começava, tem que correr, porque aquela está dizendo assim, a água está pronta para o café. Aquele grito é, a água está pronta para o café. A água está pronta para o café. Sabe de uma coisa? A sua fé precisa começar a fazer um som.
a sua fé precisa começar a fazer um som. Diga para o seu vizinho, a sua fé precisa começar a fazer um som. Sabe por quê? Porque Deus ouve o som da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a sua fé começa a fazer um barulho, Deus vai interagir com o barulho da sua fé. Você está bonito, rapaz. Aleluia. Diga, minha fé precisa fazer algum barulho. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós temos fé, mas nem todos atingimos o ponto de ebulição. Nem todos atingimos isso. Agora, sua fé não vai fazer barulho nenhum se você está recebendo a palavra aí todo relaxadamente, ou então, entendeu? É isso mesmo. Não, 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 não. Você precisa interagir com aquilo que Deus está falando com você. Se é para orar, seja veemente na oração. Se é para adorar, seja veemente na adoração. Se é para meditar, seja veemente na meditação. Seja veemente, seja veemente, seja veemente, para que a sua fé comece a entrar em ebulição. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 8 anos. A minha mãe naquele fogareiro, mexendo água sem nada dentro, e eu dizendo, mamãe, o que está acontecendo? Fazendo comida. Que comida? Não tem nada aí, porque você não está vendo. Sua fé é cega, a minha vê. Tem gente que tem uma fé cega. Não passaram-se meia hora, ela me chama e diz, vem aqui, bote óculos na sua fé. Eu olhei para a panela, tinha comida. Meu Deus, isso é magia? Não. Enquanto ela mexia, ela orava, alguém bateu na porta, dona Ana, uma cesta básica, chegou a comida, ela botou e disse, vem ver a fé aqui, ó, funcionando. Você acredita em anjos? Sim ou não? Eu vou te dizer uma coisa, não foram homens que vieram visitar Maria e disseram, você vai engravidar? Foram pessoas sobrenaturais. Esse é um tempo, eu já disse isso aqui há uns dias atrás, esse é um tempo de Deus mandar seres espirituais para conversar com você. Saia do natural, você está muito no natural. Saia do natural, saia do natural. Você precisa ter encontros divinos, encontros divinos, encontros divinos, encontros divinos. Quando você tiver um encontro divino, você vai ver que a sua fé vai entrar em ebulição. Ela vai ferver ao ponto de você ouvir um barulho e sabe, Deus vai fazer assim. Posso te mostrar um fato? Eu vou ler para você, não vou deixar você abrir, eu vou ler. Certa mulher gastara tudo que tinha com os médicos, pois tinha uma enfermidade há 12 anos e não ficava boa. Eu estou parafraseando, agora eu vou chegar. Mas ela, tendo ouvido falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, e a Bíblia diz que ela veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe as vestes, porque dizia, diga, falava. Ela dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Sabe de uma coisa? A fé dessa mulher de repente entrou em ebulição e começou a fazer um barulho. Se eu tocar, 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 se eu tocar. Aquele era o barulho da fé. E ela foi, a Bíblia diz que ela tocou. E no momento que ela tocou, a Bíblia diz que Jesus percebeu que aquela fé fez um barulho dentro dele, aquela fé fazia um barulho dentro dela, e aquela mesma fé fez um barulho dentro dele. Aleluia. Quando ela entrou em ebulição, que tocou nele, a fé dele entrou em ebulição, ele sentiu que alguma coisa estava saindo dele. Ei, irmãos, água morna não derrama, água fervendo derrama. Ou seja, a tua fé tem que entrar em ebulição. Diga, a minha fé tem que entrar em ebulição. Então, quando ela tocou, algo explodiu de dentro dele. E ele disse, quem me tocou? E todos ficaram dizendo, mestre, é muita gente, todos te tocam. Ele disse, não. Eu estou falando de uma fé diferente que me tocou e puxou de dentro de mim o poder. Ei, o justo viverá da fé. A tua fé precisa puxar o poder de Deus para a sua vida.
A sua fé precisa puxar o poder de Deus para a sua vida. A sua fé precisa puxar o poder de Deus para a sua vida. Porque você vive da fé, porque o justo viverá da sua fé. Aleluia. Diga: Deus é bom. Quando sua fé começar a falar, o céu vai responder. Diga isso para o seu vizinho: quando a sua fé começar a falar, o céu vai responder. E como eu sei que essa mulher teve a fé dela ouvida, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Ou seja, Jesus simplesmente assinou embaixo o que tinha acontecido: a tua fé. Esse é um tempo que nós estamos tão quietos. E eu dou graças a Deus pela irmã Eliana. Ela está hoje pregando lá em Interlagos. Eliana está fazendo barulho em casa. Bem, ela já fazia algum barulho, mas ela fazia barulhos e barulhos. Hoje ela está fazendo um barulho, que é o barulho da fé fervente. E eu estou muito feliz com isso. A sua fé precisa fazer barulho. Eu vejo que tem muitos barulhos dentro de casa. Marido que não se entende mulher, mulher que não se entende com marido, e há muito barulho, filhos com pai, pais com filhos. Não é esse barulho que eu estou dizendo. Eu estou falando de um barulho que vai produzir efeitos sobrenaturais na sua vida e vai trazer à existência aquilo que você deseja, como se não existisse ainda, mas vai trazer para você. Aleluia. Diga: Deus é bom. Eu te digo uma coisa: a fé tem um som, a prosperidade tem um som, a cura tem um som. Tudo que você imaginar tem um som. Quando você precisa de cura, você tem que orar por cura. Faça um barulho em você mesmo. Comece a trazer a palavra de Deus: pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Comece a fazer isso com ênfase, com ênfase, com ênfase. Ainda que você esteja sentindo qualquer circunstância, mas faça isso com ênfase. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela diz que pelas pisaduras de Jesus já fomos curados, já fomos sarados. Então reivindique isso. Traga isso para você. Olha, eu posso imaginar junto com você agora, Paulo e Silas estavam na prisão. Você sabe desse texto. Eu não sei porque eu vou pregar isso, porque você já sabe, eles já sabem. Mas ele disse que eu dissesse a vocês, então eu vou dizer. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam fazendo o melhor que eles sabiam fazer para Deus, pregando o Evangelho, e eles foram presos. E eles estavam lá na prisão. Mas que vida é essa? As coisas não funcionam, e agora pregando o Evangelho a gente fica preso aqui, amarrado. O que é isso? Não. A Bíblia diz que eles tinham fé. E eles começaram a botar essa fé em ebulição. Eu vou parafrasear para vocês, é mais ou menos assim. Lá está Paulo e lá está Silas. Paulo está aqui, o tronco, Silas do outro lado. E eles estão lá em pé. E todos os prisioneiros olhando, tudo fechado. E Paulo diz: Silas, estou pensando algo. Ele diz: Paulo, eu também. Silas, vamos cantar? Sim, Paulo, vamos cantar. Começaram a cantar. Oh, você não sabe o que é cantar como eles estavam. 39 chibatadas, menos uma. Alguém disse aqui, nós rimos muito, que as 39 é para você ficar quase morto, mas um pouco vivo. E eles começaram a cantar, e eles começaram a orar. Eles estavam fazendo o quê? Diga um barulho. Diga um barulho. Tente fazer isso quando o inimigo estiver na tua porta dizendo: eu vou tocar fogo em tudo. Faça um barulho. Tente fazer isso quando as circunstâncias estiverem tentando te pegar. Comece a fazer um barulho. E você vai ver o que vai acontecer. Eles começaram a fazer um barulho. As pessoas começaram a olhar o que está acontecendo. Eles são loucos.
na situação que eles estão, fazendo barulho, cantando, adorando, louvando. Sabe o que aconteceu? De repente, diga de repente. Diga para o seu vizinho, sabe o que você está precisando? É um de repente. O que você está precisando é um de repente nas suas finanças para resolver definitivamente. O que você está precisando de repente nas enfermidades que possam estar no seu corpo, para você resolver isso definitivamente. Sabe o que é que você está precisando? Você que está querendo engravidar e não tem conseguido, é um de repente aí no seu útero e lá nas confidências do seu marido, para que as coisas comecem a funcionar. Aleluia! Isso é um de repente, diga um de repente. Diga um de repente. Levante, você tem mão direita? Levante a mão direita e diga, eu hoje. Não, isso não é hoje não, isso foi ontem. Diga, eu hoje. Não, isso aí foi ontem, isso é ontem. Eu quero que você diga, eu hoje estou pronto para receber um de repente de Deus. E na área que eu preciso, haverá uma solução definitiva. 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 Alegre-se nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, pode sentar. Se você consegue, fique sentado. E sabe, eu gosto desse texto, da particularidade que ele tem, a particularidade porque diz assim, à meia-noite. É a hora que você está dizendo, puxa, não vai acontecer mais nada. Meia-noite, já está virando o dia. É nesse momento que você não está nem esperando, mas você está interagindo em fé, que o de repente acontece. Aleluia, aleluia. Agora diga para o seu vizinho, depois do de repente, vem o terremoto. Diga para ele, você está precisando de um terremoto. Não, diga para ele, você está precisando de um terremoto. Ei, escuta isso, veio de repente, veio o terremoto, agora vem as portas se abrindo. Diga, você está precisando de portas se abrindo. Diga, de repente, um terremoto, portas se abrindo. De repente, terremoto, portas se abrindo. De repente, terremoto, portas se abrindo. Aleluia! Yay! Não, fique de pé e diga isso. Depois do de repente, terremoto. Depois do terremoto, portas se abrindo. Diga, de repente, terremoto, portas se abrindo. Aleluia! Glória! Oh, aleluia! Agora escute isso. Esse não é o tempo de você alimentar sentimentos, reclamações, murmurações. Não. Isso vai tirar você do foco. Você vai dizer, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem, mas você está alimentando sentimentos, ó meu marido, ó minha mulher, ó meu chefe, ó glória, ó glória. Faça isso. Aleluia. Comece a cantar em vez de ficar ó glória. É muito melhor. Esse não é o tempo de você alimentar sentimentos, reclamações, murmurações. Não é o tempo de você investir em coisas que não te elevam para Deus. Mas é o tempo de você manter o foco, não se distrair,
porque se você persistir, resistir e se mantiver na visão que Deus está lhe dando, isso vai construir o seu destino e o seu futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Agora ouça isso. Se você decidiu me eleger como homem de Deus na sua vida, para juntos chegarmos ao seu propósito, ouça isso. Não perca o foco. Não perca o foco. Não olhe nem para a esquerda, não olhe nem para a esquerda, olhe para a frente, para o autor e consumador da sua fé. E ouça os comandos, direções, instruções e correções. Eu vou terminar com isso. Maria era uma moça simples e pacata. Ela estava lá no seu lugarzinho, esperando o tempo de haver aquele momento com José, as alianças se completarem. Escute bem isso. Mas Gabriel, o enviado de Deus, foi fazer uma visita a Maria. Diga, visitar é chegar com socorro. E ele chegou e disse: ó, bem-aventurada, agraciada, mais que feliz, eu trago uma mensagem do céu. Sabe que você tem recebido uma mensagem do céu? E qual foi a mensagem do céu? Jeremias. Que provérbio é esse que as pessoas em Israel estão dizendo? Eles dizem: o tempo passa e as profecias nada. Jeremias diz a eles agora que eu vou anular esse provérbio velho e vou trazer um provérbio novo. Que eles cantem o provérbio novo. Diz para eles, eles têm que dizer: chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Irmãos, essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Agora, ela é minha a partir do momento que eu recebo ela de Deus. E eu, como homem de Deus nessa casa, tenho que passar essa palavra para você. Sabe que você pode não saber uma língua, aquilo chegar no seu espírito, e depois você saber que era aquilo? E quando Gabriel falou todas aquelas coisas com Maria, ela ficou estupefada e disse: como será isso? Ele disse: toda mensagem que vem do céu, o Espírito Santo cobre essa mensagem. Amém. Toda mensagem que vem do céu, o Espírito Santo cobre. Então o Espírito te cobrirá, ele vai te envolver. Sabe, irmão, daquele momento quando ela disse assim: então se cumpra em mim segundo a tua palavra. A partir daquele momento Maria não foi mais a mesma. Não foi. Ela não ficou mais quieta como ela estava quieta. Ela já se levantou, já fez uma pequena viagem, já foi visitar a prima. Quando chegou na casa da prima, que saudou a prima, o neném que estava na barriga da prima, que era Isabel, já pulou de alegria, já riu, já festejou. Aleluia. E Isabel disse: de onde vem que venha me visitar a mãe do meu Salvador? Uau! Irmãos, isso é forte. Sabe, coisas do Espírito nesses dias vão se completar. Mas isso é para crente. Os incrédulos não vão crer nisso. Mas você pode passar por situações e de repente você nem saber que é. Alguém se aproxima para te ajudar, trazendo a solução, e ele desaparece. Nunca mais você vai ver essa pessoa. Era nada mais, nada menos do que alguém que Deus mandou para te ajudar, assim como aconteceu na minha casa. Você chegou tarde para dizer para mim que não funciona, porque aconteceu comigo. E quando você passa por essa experiência, não tem como alguém dizer que não acontece, porque aconteceu comigo. Eu recebi aquela visita, e eu peguei aquela visita, e o fruto daquela visita tem 8 anos, hoje, e é uma menina, que era o que nós desejávamos. Você entende isso? Esse tempo está chegando. Tenha o coração que Maria teve.
de que quando você ouvir uma palavra de Deus, diga, assim se cumpre em mim. Então quando eu estou dizendo para você, chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem, essa deve ser a palavra que você deve colocar na sua boca. Essa é a palavra que você deve colocar na sua boca, para que você veja as coisas acontecendo. Foi a palavra que Deus deu, através de Paulo ao Timóteo. Timóteo, eu vou te encarregar de algo que você esqueceu. Rapaz, você não lembra que você foi objeto de profecias antecipadas? Coisas que você vai viver lá na frente e você já está com você. E você não está falando, você não está dizendo, você não está proclamando isso. Eu tenho crido, irmãos. Eu tenho crido. Eu estava lendo isso hoje. Paulo foi à casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. E a Bíblia diz que todos os filhos de evangelista do Filipe, evangelista, eram profetas. Eu creio na profecia dos últimos dias, porque chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Quando a Bíblia disse pela boca do profeta Joel, os vossos filhos profetizarão. Então o que é que você tem que começar a dizer para os seus filhos? Os meus filhos vão profetizar. Eu não sei se eles serão um profeta de ofício, mas eu sei que pelo menos a unção profética eles terão, porque a Bíblia diz que os seus filhos vão profetizar. Então se você tem filho, fique de pé aqui por favor, em nome de Jesus. Se você tem filho, diga, os meus filhos serão profetas do Senhor. Diga, a minha casa será uma casa de profetas. Diga, a minha casa será uma casa de profeta, porque os meus filhos profetizarão. Pode sentar. Agora os que não têm filho, fiquem de pé. Uau! Diga para você mesmo, quando eu tiver os meus filhos, eles serão profetas. Quando eu tiver os meus filhos, eles serão profetas. Diga, o mundo não vai tocá-los, o pecado não vai tocá-los, o sexo ilícito não vai tocá-los, porque os meus filhos serão profetas. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Agora nós estamos vivendo numa geração que os filhos não profetizam, os jovens não têm visão e os velhos não sonham. Mas o que está escrito não é isso. Acontecerá nos últimos dias que os filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Ou seja, o desejo de Deus é que todos nós estejamos ocupados. Então, meu irmão, levante essa palavra dentro de você. Chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Eu quero que você fique de pé agora. Eu quero te dar agora 5 minutos para você levantar suas mãos e orar a Deus e dizer assim: eu creio que todas as profecias estão se cumprindo na minha vida. E quais são elas? Você vai dizer para ele agora. Levante sua voz, levante sua voz. Cubra sua casa, cubra seus filhos com o sangue de Jesus, cubra seu marido com o sangue de Jesus, cubra sua esposa com o sangue de Jesus, cubra seus parentes com o sangue de Jesus, cubra seus parentes com o sangue de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor.